Iniciamos o programa Check-in de hoje e vamos entrevistar Leandro Scherer, natural de Cruzeiro do Sul, morou na Alemanha e depois disso voltou mais 3 vezes, levando inclusive a família. A experiência o motivou tanto que na volta ele abriu uma empresa depois de algum tempo, com base em tudo que viu fora do Brasil. Estamos ao vivo pelo canal 15 da NET, pela Brasrede e também no Facebook. Você pode acessar o Facebook de Joel Alves ou TV Univates e fazer a sua pergunta. Leandro, prazer em tê-lo aqui no programa Check-in. De igual forma. A gente se conhece há tanto tempo e eu sempre ouvia as suas histórias, né, de fora do Brasil, e a gente conversava muito, até que um dia eu posso te trazer no programa para a gente conversar a respeito dessa história. Fico feliz. A primeira vez, Leandro, que tu saiu do Brasil, que foi para a Alemanha, foi quando? Que época isso? A primeira vez foi em 89, 90, naquele período. E, por curiosidade, foi um período que eu fiquei 1 ano na Alemanha. Eu tinha na época eu fui como au pair, trabalhei um período de au pair e depois fiz outros serviços. Bem, saiu do Brasil direto para ficar 1 ano. E a família, o que pensou disso? Quando chegou em casa, diz, olha, eu vou morar fora. Eu sempre dizia, desde pequeno, eu dizia que um dia eu ia ir. E eu só estava esperando o momento certo. E por que a Alemanha? Eu tinha conhecidos lá e eles que me ajudaram nesse sentido também, eles me apoiaram sempre, me orientaram para que eu viesse lá para conhecer. E, que nem eu disse, desde pequeno eu tinha o desejo de conhecer. E surgiu a oportunidade e acabou acontecendo. E já falava alemão, não? O nosso alemão daqui, muito mal. Mas isso, de momento algum, foi nenhum empecilho. Eu pensei, eu vou lá e lá eu tenho que aprender. E foi o que eu fiz. Mas pelo menos já tinha o início, né? O dialeto nosso aqui da nossa região, ele é muito diferente do alemão falado, do Hochdeutsch, ou mesmo os dialetos alemães de cada região. Mas sempre é um começo, já é um embalo para que consiga se entender com as pessoas. Né? Ou seja, não vai facilitar totalmente, mas ajuda. Isso. Ajudou a se virar. Ajudou. Tinha voltado, inclusive, do Exército, né? Eu tive no quartel em Bagé, e daí eu acabei voltando de lá, e como eu estava desempregado mesmo, e já tinha essa vontade, e acabei unindo o útil ao agradável, consegui essa licença de au pair no consulado alemão em Porto Alegre, e acabei indo. Bom, tanto é que foi com dinheiro sobrando, não? Com a mala cheia? Como é que foi essa história? Fui com a mala. Justamente por isso. Eu voltei do quartel, não tinha dinheiro igual. E quando a gente é novo, eu tinha 18 anos na época, a gente encara qualquer coisa. E tu cria no peito. Eu imaginava assim, talvez com o passar dos anos não vai me surgir oportunidade feito essa. E se deixar passar, talvez eu não consiga um dia de novo. Eu acabei indo na cara e na coragem. O dinheiro da passagem é para pagar lá, inclusive. Eu fui com dívidas, literalmente, né? Eu fui devendo favores. E daí, com o intuito de ir lá trabalhar e conseguir pagar o que eu devia e também juntar alguma grana. Você trabalhou em que lá, Leandro? Inicialmente eu trabalhei como au pair, ajudei numa família, até eu conseguir emprego. Foi bem difícil au pair de conseguir. É trabalhar, geralmente quando se fala em au pair é quem vai cuidar de crianças. Sim, uma família que tinha 2 crianças e com eles foram a minha primeira convivência. E daí, depois disso, eu fui procurar o local para trabalhar, mas como eu não tinha o Arbeitserlaubnis para fins de trabalho, eu só consegui o trabalho, o visto para trabalhar. Eu consegui com a amizade que eu criei com os jovens, depois de 3 meses, eu consegui fazer parte dos Junggesellen de Brohausen, que era uma espécie de grupo de jovens que Brohausen tinha, e lá um dos como participantes era filho de um senhor que tinha uma empresa uma Räucherei Vidal, era o nome da empresa. Eles trabalhavam com peixes e frutos do mar. Lá eu consegui trabalho. Vendiam isso? Vendiam, eles compravam os peixes e defumavam, cortavam, trabalhavam e vendiam. E lá você trabalhou por quanto tempo? Eu trabalhei, depois daqueles 3 meses em diante, até o final deste ano. Mas largou o au pair, então? Não tinha que ficar 1 ano? Não tinha um compromisso. Já foi combinado assim, eu tinha um compromisso de ir lá e trabalhar, ficar na situação de au pair, até eu conseguir um emprego. Esse foi o combinado desde o início. Ou seja, não houve quebra de contrato? Não, bem pelo contrário. Eles, inclusive, me ajudaram. Eles me ajudaram por ser lá da cidade, ser de Brohausen, eles que me ajudaram na forma de me contactar com a empresa Vidal, na forma de trabalhar e assim por diante. Conseguiu juntar dinheiro, não? Na Alemanha, o custo de vida é caro.
Eu, na época, viajei bastante, eu gastei bastante com essas viagens, com a forma de me subsidiar lá também, mas de igual forma eu consegui trazer alguma coisinha para o meu retorno depois, que era um início que eu tinha, né? Comprar passagem e trazer uma grana de volta. Esse era o objetivo. Veio aqui, qual a tua primeira compra? Foi essa que você comprou meio caminhão, não? Sim, sim. Para começar, como eu estava desempregado de novo, entre aspas, né? Desempregado, porque tinha voltado de lá. Mas a bagagem, um conhecimento enorme. Né? Justo, isso é o que me fazia feliz. E eu acabei comprando um meio caminhão em sociedade com o meu pai. E depois a gente trabalhou durante um ano e meio, 2 anos com esse meio caminhão, meio dele, com fretes numa pedreira. E daí depois eu acabei vendendo o caminhão, onde eu comecei a loja de material de construção. Que tem até hoje. Que tem até hoje. Ou seja, a loja que você toca hoje em Cruzeiro é frutos do seu trabalho na Alemanha. Começou lá, dá para se dizer assim, né? Fez amigos, Leandro? Bastante, até hoje ainda me correspondo via Face, a gente se comunica nos aniversários e tal. A juventude, principalmente as pessoas mais velhas, porque a juventude ela se espalha muito, né? Sim. A juventude que tinha na minha época lá, nas últimas viagens, muito poucos que eu consegui rever. Um estava a 600 quilômetros, o outro estava a 1.000 quilômetros, o outro nem estava mais na Alemanha, mas ainda existiam pessoas da minha época lá na Alemanha morando em Bruchhausen, e isso que foi bom para mim. Das coisas que você viu lá como jovem, acostumado no Brasil, chega numa Alemanha, país de primeiro mundo, tecnologia e comunicação muito diferente da nossa, o que te espantou, o que te... Coisas curiosas que eu sempre lembro. Hoje em dia, nas viagens que a gente foi, nas últimas viagens, tu tendo um celular, tu tem um GPS, tu consegue pontos turísticos. Na época não tinha nada. Em 89, 90, naquela época não tinha internet. E tanto é que no Vidal eu trabalhei com eles na linha de produção inicialmente e quando surgiu a oportunidade, como eu tinha carteira de motorista de caminhão, e eu sabia dirigir bem caminhão já desde criança, que eu dirigia caminhão, surgiu a oportunidade para mim fazer a Atrai entre Bonn e Frankfurt, que a gente era vários clientes nessa região, e Bélgica e Holanda. E o jeito de eu fazer as entregas de caminhão era com mapa. Eu ia para os postos de combustível, das tankstellen, e eu pegava o Landkarte, que eram os mapas, eu abria, eu ficava procurando roteiros, pedia informações e assim ia indo. Porque não tinha GPS. Não tinha GPS. Não era do país. E o idioma já dominava? Não? Um dicionário de alemão-português e um dicionário de alemão-francês, né? Porque dependendo da região eu precisava dos dois, né? Porque eles têm muitas, né? Mas por outro lado, isso acaba te motivando. Porque tu é obrigado a fazer, não tem opção, é sim ou sim. E não poderia passar o dia todo para fazer uma entrega também, não, né? Bem pelo contrário, tu já saía com quase hora para voltar, né? As estradas já em 89 e 90. Não, perfeito. Disso sempre foi e até hoje é assim, né? Bom, 89 foi a queda do Muro de Berlim. Foi na época que eu estive lá. Eu assisti na televisão, em Bruchhausen, a queda do Muro de Berlim. Né? Eu só não fui a Berlim na época, em função do meu trabalho. Mas foi uma coisa muito, digamos assim, muito histórica para mim, participar desse momento, porque eu estava sentado... Foi mundo, eu estava sentado num sofá na Alemanha, vendo a queda do Muro de Berlim. Em que o mundo todo estava assistindo de olhos na Alemanha. Bom, como é que era? Porque, na verdade, a capital, né, da Alemanha, parte era Bonn e parte... porque ela foi dividida, depois foi unificada. Né? Inicialmente era Berlim, depois da divisão veio a Bonn. Bonn, que era bastante longe de lá, e depois da unificação da Alemanha, ela retornou à capital, retornou a Berlim. São situações curiosas, porque eu morei em Bruchhausen, uma cidade às margens do Rio Reno, perto de Bonn. E houve uma transformação muito grande naquela região, porque existem todos os consulados, embaixadas, e daqui a um pouco tudo vai embora. Digno de uma capital. A capital muda junto. E isso foi uma situação bem complicada, né? Uma situação bem difícil. E Bonn era uma cidade com história, porque na época que eu morava lá, eu me lembro das placas em Bonn. Bonn ist 2000, Bonn estava fazendo 2000 anos naquela época. 2000 anos. De emancipação da cidade de Bonn. 2000 anos. Bom, como era a locomoção entre uma parte da Alemanha e outra, oriental, ocidental ou não? Trem e metrô. Mas podia circular? Não, podia, tranquilamente. Não, dentro da Alemanha Ocidental, para Oriental não. Tanto é que, por exemplo, eu não tinha visto para ir para lá.
Por isso, a queda do muro abriu essas fronteiras. Sim. Até então não tinha como, era totalmente... Não tinha como, mesmo tinha. morando na Alemanha, não podia. Porque eu, como passaporte brasileiro, não tinha nem o direito de atravessar a fronteira. Você nunca chegou a ir até perto do muro? Não, nenhuma das vezes? não cheguei aí. Eu trouxe umas pedrinhas junto, né? Mas, não vendeu, não? Depois? Não. Eu consegui mostrar as pedrinhas, né, de brincadeira. Mas era uma coisa muito curiosa de ver os alemães, principalmente da região ocidental, quebrando o muro, tirando pedras, as famílias se encontrando, porque famílias que foram divididas naquele período do final da guerra, famílias voltavam a se reencontrar, muitas pessoas morriam na tentativa da travessia, e que nem eu disse, era um momento fantástico, um momento muito bonito de ver a alegria das pessoas em poder reencontrar muitas pessoas da própria família que ficaram divididas. Eu acompanhei parte disso, ainda era muito novo, mas eu lembro das famílias se reencontrando, porque o muro veio e dividiu, né? As famílias. Dividiu. É um muro extremamente largo, alto. E não podia entrar. Não tinha mais contato. Há muitas perguntas indo para ti, Leandro, mas a gente vai para um intervalo comercial. Tem algumas fotos muito bonitas, inclusive, que a gente vai mostrar depois do intervalo comercial. Voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o Leandro Scherer, que morou na Alemanha e voltou várias vezes, pelo menos 3 vezes para lá, com a família, inclusive. Mas nós estamos em plena Copa do Mundo. Um colega nosso da Rádio Independente está lá, o Ricardo Sander, e fez um vídeo para nós mostrando como é os bastidores, como é antes do jogo, inclusive, do jogo da Seleção Brasileira de ontem. Ricardo, vamos ver o que você preparou para nós aí. E aí, Joel, tudo bem? Você que está ligado na TV Univates, falando aqui direto da Arena Rostov, onde o Brasil joga a sua estreia na Copa do Mundo de 2018, aqui contra a Suíça. A maioria é de brasileiro, mas claro que tem suíço também, tem muita gente da Rússia. Enfim, uma boa sorte ao Brasil. Um grande abraço a todos. Obrigado, Ricardo. Portanto, o Ricardo está direto na Alemanha, Copa do Mundo, na Rússia, Copa do Mundo, depois ele vai passar, inclusive, na Alemanha. Vários brasileiros fizeram isso. Obrigado, Ricardo, por ter feito esse vídeo, direto aqui o programa Check-in. Nós falamos a respeito da Alemanha e quando você foi para lá, se surpreendeu com algumas coisas. Mas os alemães da parte oriental também surpreenderam com a parte ocidental, né? Principalmente. Em que, por exemplo? Na situação de tecnologia, feito que você disse antes, do lado de cá estava tudo avançado. E do lado de lá, no lado oriental, eles viviam um atraso, literalmente. Um exemplo, por exemplo, era os carros, né? Quando houve a abertura, uma imagem que eu sempre guardo na lembrança, os carros alemães orientais vindo com os Trabantes, que era aquele carro típico da Alemanha Oriental, poucos, 2, 3 modelos que tinham, o Trabant era praticamente o único que todo mundo tinha. São carros pequenos de fibra, com pouca potência, e eles vinham em massa para cá com o tal do carro. E curioso que quando eles chegavam aqui, eles viam Mercedes, Porsche, BMW. Aqui na Alemanha Ocidental. Na Alemanha Ocidental. E eles, quando enxergavam aqueles carros, eles enlouqueciam, né? Porque só tinham visto via imagem. Mas não podiam comprar, porque o poder de compra... Nem podiam, alguns andavam, e de forma muito perigosa, porque acostumado com um carro, com uma meia dúzia de HP, e daqui um pouco tu pega uma Mercedes, um Porsche. Isso, o acidente era de vez em quando. E também tem as autobahns, né, na Alemanha. As autobahns são fantásticas. As autobahns são estradas que eu viajei bastante nessa. A Traia era uma autobahn. Até para fazer as entregas. 6 pistas que vão, 6 pistas que vêm. Já em 89? Já naquela época, com placas de limitação de velocidade, mas também com locais onde a passagem é permitida livre. A pessoa tiver um carro potente lá, ela pega uma autobahn, ela tem o direito de andar dentro da velocidade que ela gostaria de andar. Lógico, dentro do limite aonde é permitido o freio livre, mas é permitido. E dependendo também do clima, né? Naturalmente, isso quando se fala é permissível, porque na época de inverno, quando tu pega muita chuva, pista congelada, neve, eles são muito coerentes, né? Eles são mais sabedores que qualquer um do perigo que é uma estrada assim. Mas o verão, quando vem, naqueles meses de, principalmente junho, julho, agosto, eles se soltam.
Ou seja, pode andar, mas aí porque a estrada é boa... A estrada é perfeita. E também o clima permite isso. Tudo combina. Por isso, quando os alemães vêm para cá e vê as nossas rodovias, BR-386, 453, 187, ficam apavorados. Pedagiadas e ainda numa estrada, mano. Condição muito ruim, né? Eu já recebi aqui na minha casa também pessoas de lá. E uma das coisas que sempre se dizia era justamente isso, né? O descaso com as estradas é um absurdo, né? Estradas, por exemplo, que nem a 386, agora está sendo duplicada, mas até então uma via simples era uma coisa inconcebível E mesmo assim, na parte duplicada, tu vê muita irregularidade, né? Para ser uma pista nova. É que começa tudo pela qualidade. As pistas alemãs, principalmente de autobahn, são pistas extremamente bem feitas, grossas, planejadas, preparadas e talvez com o dinheiro que é destinado, usado. Então essa é a diferença maior, né? Leandro, até parece que a gente tudo desvaloriza o Brasil e valoriza os outros países, em especial a Alemanha, até porque tem muitos alemães que moram aqui no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Mas não é uma questão de valorizar mais ou menos, é ver a realidade. A gente faz comparações justamente com o que sabe, com o que enxerga, com o que vê. Eu e a minha família, nós muitas vezes comentamos, nós fizemos viagens, foi muito bom viajar. A gente pretende futuramente fazer mais também e tal, se possível for, mas a nossa região, principalmente a região aqui do Rio Grande do Sul, ela é fantástica. Ela é muito bonita. Os alemães, quando vieram para cá, a gente passeou na região de Gramado e Canela, Soledade, nós passamos na região de Novo Hamburgo, Santa Cruz. Eles acharam muito lindo, muito bonito, e realmente é. Nós gostamos, a gente gosta de passear, a gente gosta de circular por aqui, justamente porque sabe o que é bonito e o que não é, na nossa concepção, lógico. Mas o comparativo que se faz é justamente comparado ao que se oferece às pessoas. Essa que é a grande diferença, né? E é o que tu paga, né? O tributo e o investimento que é feito através do que tu pagou. É a questão de respeito ao ser humano, né? Tem uma comparação que tu pode fazer para nós, até porque viveu lá e foi várias vezes, do nosso salário que nós conseguimos e do que um europeu, em especial o alemão, consegue, né? É curioso, uma vez que a gente foi numa viagem, nós sentamos na terceira viagem, a gente estava sentado numa roda em Burghausen, com vários amigos conhecidos, principalmente pessoas de mais idade que se interessam. Não tomando mate, né? Um chopp, possivelmente? Não, eu levei junto chimarrão. Toda vez eu levava. Isso foi uma coisa que eu sempre usei como critério. Nós tomamos chimarrão, até por costume, e quando a gente ia embora, a gente deixava a cuia e a bomba na casa da pessoa, e eles guardam até hoje como lembrança, né? E na roda eu tinha assim o chimarrão, né? A gente fez caipira, a gente fez chimarrão, a gente caipirinha tomou cerveja, também, né? Eles gostam muito, né? Não são acostumados à nossa caipira. Não são tão acostumados. Numa oportunidade que nem eu estava te dizendo dessa vez que a gente sentou, a gente explicando de como eram as coisas no Brasil, e a conclusão que nós chegamos em comum acordo é que nós ganhávamos 1/3 e pagamos tudo vezes 3, né? A diferença de 6, literalmente. Eles nem entendiam como a gente conseguia fazer as coisas, né? E se tu olhar literalmente, a gente pena muito. O brasileiro é fantástico para conseguir fazer o que faz. É mesmo. A diferença pelo que trabalha, o que ganha e o resultado disso. E o que paga para conseguir ter as coisas, né? O alemão tem muito mais facilidade, ele planeja, mas ele consegue com muito mais facilidade. O brasileiro, ele briga de verdade para conseguir. No teu ramo, construção civil, você deve ter apurado como é isso lá e as comparações para se fazer entre a Alemanha e o Brasil. A construção em si é uma coisa que eu sempre visitei lojas de material de construção, visitei muitas obras também que a gente ficava olhando. Em primeiro lugar, naquela região não tem muito prédio. O prédio tu enxerga em Frankfurt. Na Alemanha, em geral, não tem muito prédio. São edificações de 3, 4, 5 anos. Mas por quê? O alemão não gosta de prédios? Não, prefere casas? Eu acho que eles preferem a casa, é uma questão cultural, né? E mantém muito o enxaimel, deixam as construções muito bonitas, as construções são fantásticas. Preserva a história. Preserva. E o custo de uma construção, ele é muito caro na Alemanha, até pela temperatura, pelo clima. São tijolos mais largos, isolamento de paredes, rebocos diferenciados, vidros duplos, mantas térmicas em telhados, não por vontade, por necessidade. Na tua cidade, qual que era a mudança de temperatura, já que falou que as casas precisam mudar? Qual que era a variação? No verão deles é tão quente feito o nosso.
Beirando 40 graus. 35, 40 graus com tranquilidade. E eles se soltam, pegam aquele período de verão, os camping enchem, os rios enchem, o Fantasia lá onde a gente visitou, estava lotado, também, né? Os camping, praças, todo mundo gosta de sair, é muito bom. Interessante que no verão, quando é verão da Alemanha, a gente vê pela TV, né? Que eles estão tudo parado, lagarteando nas praças, mas é que né? ficam Tomando banho de sol. 5, 6, 7 meses com aquele clima frio, chuvoso, nublado. Não chega a ser um clima inglês, mas eles esperam muito o verão. Eles esperam chegar o verão para justamente poder aproveitar para fazer o grill, que eles chamam. É tipo um churrasquinho nosso, mas é feito em grelha. No verão, todo mundo quer fazer, todo mundo está louco para grelhar. Eles estão esperando para ficar na rua, salsicha. Né? Não, tem carnes temperadas também, claro, que a salsicha é a base de tudo, né? O Bratwurst é o que é típico deles. Mas fazem carnes também, fazem produtos diferenciados. E eles esperam o verão para que isso aconteça. No inverno chega a menos 10, menos 15. Menos 10? Menos 10, menos 15. Eu cheguei a pegar um certo dia, voltando de uma danceteria que nós fomos, o Hipodrome, que era em Neuwied, eu saí com menos 25 de noite. Isso 3, 4, 5 da manhã, era tudo congelado, né? Claro que tu tem a vestimenta de acordo, tu te veste, tu te prepara para isso, né? A pessoa tem que ter a vestimenta para isso, a casa para isso, o carro para isso, ela se adapta, porque senão não aguenta. Né? Todas as casas têm lareira, fogão a lenha, aquecimento? Sim, principalmente aquecimento. Aquecimento é obrigatório. Né? Mas não a lenha? Não, o aquecimento deles, a maior parte é a gás, eles têm aquecimento a óleo, tem vários tipos, mas a lenha não. A lenha são fogões e lareiras que são usados. Mas usam bastante lenha também? Uso. Bastante a lenha de reflorestamento, lenha de reaproveitamento. São braguetes que eles chamam, são tipo um carvão pequenininho, ele é muito usado, é um carvão mineral que é usado para justamente não consumir a lenha. Né? Eles tentam manter a lenha reciclada, eles tentam manter a lenha de reflorestamento por uma questão ecológica. Né? E não tanto econômica? Não tanto econômico. O braguete era bem mais caro que pagar a lenha. Né? Mas eles preferem até uma questão de... É questão cultural, é questão de ecologia. Né? Eles preservam muito isso e eles respeitam a natureza. Nós vamos para o intervalo comercial. Eu tenho outra pergunta, entre elas é a questão financeira dos empresários. Quanto que sobra, quanto, até porque trabalhou isso lá e trabalha aqui. Como a gente pode fazer essas comparações? Vamos ao intervalo comercial, você pode fazer a sua pergunta através do Facebook. Voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando Leandro Scherer. Ele que é natural de Cruzeiro, morou na Alemanha e também voltou para lá mais 3 vezes depois? 3 vezes. Casado com a família ou voltou a primeira vez sozinho, solteiro? Depois daquele período que eu morei lá, quando eu viajei, isso foi em 97, eu fui com meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe me acompanharam, primeira vez também que eles viajavam para o exterior. Que presente maravilhoso. Foi muito bom, foi muito divertido, né? Lembranças boas da época. Depois eu fui com a minha filha mais velha, Yasmin, onde a minha esposa estava grávida. E na última viagem foi eu, minha mulher e as 2 crianças. A Yasmin e a outra? E a Isabela. E a Isabela. A Isabela. A esposa é a Marcília. Isso. Bom, agora a gente foi para o intervalo falando a respeito das diferenças do empresário, como vê a situação. O que você pode nos dizer a respeito disso? Principalmente eu falo daquela época que eu morei, que a gente conviveu bastante. O Vidal, Hans Erich Vidal, que era o nome do senhor onde eu trabalhava, o Vidal sempre dizia que os impostos que eles pagavam, eles tinham um retorno. Que toda a venda que era feita, ela era documentada, tudo era muito certo, muito direito, porque eles tinham um retorno dentro do Estado. E isso é uma coisa que eu acredito que até hoje é assim, porque eles têm uma consciência muito tranquila. Eles pagam impostos, mas eles têm bastante retorno em cima disso. Fazem questão de tirar nota, de pagar. Fazem questão de contribuir, tanto pessoa física quanto jurídica, porque eles sabem que eles vão ter o retorno. Na questão de saúde, na questão de educação, na questão de segurança. Tu vai estudar, tu tem praticamente tudo por conta do governo. Tu pode definir uma profissão, tu pode definir uma faculdade. As casas não têm cerca, porque não precisa. Pelo menos nas cidades pequenas onde eu morei, não precisa. A segurança é muito grande, o respeito entre as pessoas é muito grande. Se você precisar ir por algum motivo
para um hospital, para um dentista, dentro do teu plano seria o nosso SUS da vida, você vai ter toda a assistência que precisar. Dentro do que o governo paga, Dentro do que se oferece. Mas tem planos também particulares lá. Tem planos particulares, mas praticamente todo mundo usa o que o governo oferece porque ele é de extrema qualidade. Não existe diferenciação. Lá todos eles realmente são iguais, não existem pessoas mais iguais e menos iguais, são todos dentro da mesma iguais, maneira. Diferentes, né? Aqui é igual diferente, né? Aqui existe mais e menos igual, lá é todo mundo igual, né? Bom, a faculdade, você falou que também é subsidiada pelo governo, não? O governo paga? Lá, dependendo da profissão que você tem, porque você faz um caminho, você escolhe uma profissão ou você vai se formar. E isso é outro fato curioso. Todo alemão, ele procura ter uma profissão. Ele não é aquele cara que faz tudo. Seja ele um açougueiro, seja ele um pedreiro, um padeiro, um profissional liberal, um advogado. Principalmente as profissões que você não tem tanto estudo. Você vai praticar o ler, que é fazer o aprendizado. Você aprende, você estuda, depois você trabalha meio turno dentro da profissão, continuando a receber para ter o diploma. Com o diploma você vai ter o seu emprego e um pagamento digno pela profissão que tu tem. Ou seja, tu trabalha na área da construção, quando vai contratar um pedreiro no Brasil... Tem que ter diploma. Tem que ter diploma. Tem que ter diploma. Aqui diz, tu é pedreiro, sem ser pedreiro, carpinteiro, servente, mestre de obras, encanador, eletricista... Faz 30 dias já. Faz tudo. E aí tu vai ver, faz uma. Não, o fato é muito curioso, porque o pedreiro, para trabalhar, ele tem que primeiro fazer a profissão de servente. Ele tem que ser servente, ele tem que aprender o serviço de servente na Alemanha, para depois fazer o aprendizado de pedreiro, para daí ser pedreiro. Mas o cidadão que aparecer na tua casa com um diploma de pedreiro, ele é pedreiro. Pode confiar. Ele aprendeu a profissão de pedreiro. E para trabalhar em qualquer empresa, necessariamente ele tem que ter diploma, senão não vai trabalhar. Isso é o fundamental. Em qualquer área, e por isso as profissões são muito valorizadas. Porque toda vez que tu contratar um profissional, ele vai ser um profissional. No Brasil poderia também se fazer isso, né? Já tá melhorando. Eu venho observando há muito tempo, já vem se falando da profissionalização. Existe os Senais da vida, os cursos profissionalizantes. E isso é interessante, porque nem todo mundo quer, nem todo mundo pode fazer uma faculdade. E se você tiver uma profissão que ela te ajude, que ela te rentabilize dentro do teu conhecimento, é o caminho. Sabe o que é interessante? Esses dias, numa roda de amigos, daí um rapaz disse, eu já tenho, se eu não me engano, era 13 profissões diferentes na carteira. Pois é. Daí eu fiquei pensando, mas qual será que realmente ele é bom no que faz, né? Ou seja, esse tipo de curso te ajuda a não ter várias, mas ser bom em uma ou duas, talvez, né? E ser respeitado dentro da tua profissão. Dentro daquela que tu escolheu, né? No momento, eu tinha, por exemplo, um amigo meu que ele era açougueiro. Ele é açougueiro, ele sabe cortar todas as carnes, ele sabe separar as carnes, ele tem um bom salário porque ele é um profissional respeitado dentro do que ele faz. Bom, essa é uma situação. Agora tem algumas fotos que a gente pode entrar mais em alguns temas do que outros. As fotos vão nos levar a essa conversa. Vamos ver as fotos que o Leandro separou para nós e que a Natália já também separou. Vamos ver a primeira foto. Essa aqui. Essa é a cidade de Bruhausen. Bruhausen a cidade é Dorf, é um lugarejo. Ele pertence ao Kreis de Neuwied, que é uma cidade maior. É ali que eu morei nesse período todo. Nessa cidade? Nessa cidade. Essa é a praça central na frente da igreja. E essa é uma cidadezinha que, por curiosidade, ela em 1997, 95, ela fez 1000 anos de fundação. 1000 anos. E a gente vê muita construção em Chainel, né? Sim. Nos prédios. As construções mais antigas, todas elas permanecem nesse estilo. O governo ajuda, não? Ajuda. Pessoas são incentivadas. Muitos financeiramente, muitos através de impostos também, né? Porque isso é uma cultura, né? É o que eles têm. Tem uma foto que apareceu em seguida, que é de um tijolo. Gostaria de saber por que você separou essa foto de maneira especial, essa aqui. Eu passei na frente de uma construção e observei, nós temos tijolos de vários tamanhos também, mas lá é praxe. O que é interessante é a largura do tijolo e a forma com que ele é feito, justamente pelo fator térmico. Eles vão botar ainda um isopor de isolamento, vão fazer rebocos, mas as paredes ficam extremamente largas
para justamente ter esse isolamento térmico, coisa que aqui, graças a Deus, não precisamos. Né? Porque iria a construção ser muito mais cara do que é Encarece hoje, né? muito, é bem mais caro, eles têm uma despesa muito maior que a nossa em matéria de construção. A nossa construção ela pode ser feita de forma muito mais acessível à população do que lá. Para construir é mais caro no Brasil ou na Alemanha? Na Alemanha é muito mais caro. Bem mais caro? Bem mais caro. O custo de uma construção na Alemanha, tanto do material quanto da mão de obra, ela é extremamente alta. Falou que coloca isopor ali no tijolo. Fazem, antes do reboco é feito isolamento, a maior parte externo com isopor. E depois põe a massa de alvenaria normal. Depois eles têm materiais especiais para fazer a colagem, até porque se você rebocar sem ter o isolamento, quando pegar uma temperatura negativa muito grande, ele vai trincar. Na tua casa que tu fizeste aqui no Vale do Taquari, usou algum material que aprendeu lá não? Ou não houve necessidade? Não houve necessidade. Na época eu Porque hoje tem algumas casas que tem isolamento tanto nas paredes quanto no piso, inclusive. Tanto no piso aquecido, isolamento de telhado, existem as tecnologias de acordo, vai pelo gosto da pessoa, mas a necessidade não tem. Vamos ver a próxima foto aqui. Essa aqui. Essa foi um fato curioso, porque eu com a minha família passeávamos em Bruhausen e na frente tinha um senhor sentado dentro da varanda da casa dele, tomando um chopp, e eu observei que ele estava cortando grama. E eu chamei ele, a gente começou a conversar e ele disse, não, eu já tenho todas as posições de GPS do meu gramado e o meu cortador de grama faz o serviço. Ah, isso ali é um robozinho. É um robozinho que corta a grama do cidadão. E ele tomando um choppzinho. Tomando um choppinho, fazendo um teste de qualidade. Sabe que esteve na Santa Clara Máquinas, teve um lançamento da Steel, e aí eles trouxeram um desses robozinhos. Foi uma sensação na Expo Vale há uns 4 anos atrás. Né? Essa também foi uma das últimas viagens que a gente fez. E que nem eu disse, o curioso pra gente, tu vê o cara sentado tomando o choppinho dele, um senhor já de mais idade. Corta bem, né? Perfeitamente. Né? Vamos ver a outra foto. Esta aqui. Esse foi num bar lá de Bruhausen, a gente visitou vários bares e dentro da cidade de Bruhausen, que é um lugarejo, eles têm dois bares muito legais e eu, na época que morava, a gente visitava bastante. E o chopp? Chopp sempre, bastante opção. Diz que o chopp deles, ou a cerveja, tem diferença do chopp e da cerveja, né? Tem. Qual que é? O fator maior que eu sempre determino, assim, a qualidade da cerveja se dá principalmente pela fermentação. É a água pura, é a cevada, é o malte. Eles fermentam ela de forma exclusiva, porque existe um padrão de cerveja. Esse padrão, ele é um padrão mundial e ele é seguido. Eles não usam milho para fermentar, repolho para fermentar. No Brasil se usa isso? Existem empresas que usam isso. No Brasil, talvez por uma questão de custo, né? Não que altere muito, mas com certeza o sabor fica diferente. Né? Lá também, como na Itália fazem muito vinho, na Alemanha as famílias fazem cerveja? Tem não tanto cerveja, mas vinho também, né? Vinho também. Porque todo lugarejo ele tem cervejarias pequenas. E muitos bares, inclusive, têm cerveja encanada, porque eles compram em metro cúbico, porque as cervejarias são perto. Aqui nós temos as empresas grandes de cerveja. Naquela região que eu morava, tem várias cervejas pequenas, né? Mas todas mantendo um padrão de controle de qualidade. Você consegue tomar boa cerveja aqui no Brasil também, não? Consegue. A cerveja brasileira é muito boa, né? É relativo também, dependendo da sede do cidadão, né? Se tu tiver bastante sede, todas são boas. Mas essas cervejas, por exemplo, artesanais nossas aqui, elas são fantásticas, né? Aqui na nossa região do Vale do Taquari, nós temos cervejas fantásticas, né? Tem um clube, inclusive, dos cervejeiros aqui. Sim. Tem encontros seguidos. A nossa cerveja aqui é muito boa, né? Nós vamos ao intervalo comercial, a gente volta em seguida, vamos ver mais algumas fotos e alguns detalhes. Estamos conversando com o Leandro Scherer. Voltamos em seguida, depois do intervalo comercial. Voltamos com o programa Check-in, infelizmente o último bloco do programa de hoje, entrevistando o Leandro Scherer. Leandro, vai ter que voltar outras vezes aqui para a gente poder conversar mais. Tem muitas perguntas ainda separadas, mas não deu para fazer ainda todas. Tranquilamente. Mas antes da gente continuar a nossa conversa, nós vamos ver um vídeo, mais um que o Ricardo Sander, que está na Rússia agora devido à Copa do Mundo, enviou para nós. Ricardo, vamos ver o que você nos mandou. Final da tarde de segunda-feira, jogo entre Bélgica e Panamá começa daqui a pouco. E as russas fazendo a apresentação aqui do lado de fora do Big Stadium.
Say hello to Brazil. Hello, Brazil. Hey. Now in Russian. Привет, Brasil, não? Привет, Brasília. Ei. Ela disse olá, brasileiros. Isso aí. Ricardo, obrigado mesmo por ter lembrado de nós, lembrado do programa, porque ele está de férias na Rússia e vendo o Brasil e a Copa do Mundo. Aí lembra, não, já vou mandar, e tá feito o registro aqui, ó, ao vivo nós somos, quer dizer, gravado, claro, mas foi hoje ao meio-dia o jogo e a gente já está reproduzindo. Que bom. Bom que tivesse, obrigado Ricardo, hein, por essa lembrança aí. Bom se tivesse essa tecnologia no teu tempo, né? Não, na época era complicado, né? Como é que matava a saudade? Telefone ou carta? Carta escrita, mas eu costumava fazer as cartas ainda com carbono para lembrar o que eu tinha escrito, porque a gente escrevia a carta toda hora e tu não sabia mais, mãe, amigos e tal. Sim. Então era via carta e telefone, era o que tinha. Chegou a pensar logo que foi a primeira vez morar lá, dizer, olha, o que eu estou fazendo aqui, a saudade grande, pensou em desistir, não? Os 3 primeiros meses é de uma saudade inacreditável. Eu tenho a minha família aqui, eu tinha meus amigos aqui também, e daí tu vai lá, tudo novo, tudo diferente, a saudade é muito grande, a saudade dói. É uma coisa que tu fica sentindo, tu realmente tu sente uma dificuldade até. E principalmente se tu entrar no pessoal alemão, quando tu mora numa cidade pequena, porque cada caso é um caso. Quando tu vai morar numa cidade pequena que nem Bruchhausen, até as pessoas te aceitarem também, porque o alemão ele é muito receptivo depois que te conhece, mas ao primeiro momento eles são bastante fechados. Até uso diz que são desconfiados. Justo. Então tu leva um tempo até tu conseguir ter a amizade deles. Depois tu participa, que nem eu disse, do Junggesellen, que era o grupo de jovens, tu acaba criando amizades e é fantástico. Mas o primeiro tempo é muito difícil. Mas o meu objetivo, sim, foi viajar. Eu queria conhecimento, eu tinha 18 anos na época, eu imaginava que talvez a oportunidade não fosse surgir de novo. E o meu objetivo era ficar aquele período na Alemanha e depois voltar. Viajou para onde? Eu fui para Inglaterra, eu viajei para o sul da Alemanha, eu fui para a Bélgica, eu fui para a Holanda, a primeira vez que eu fui para Paris também foi quando eu morava lá, que isso também era um sonho, tu conhecer Paris. Fui com uma excursão de alemães. E foi muito bom, porque a gente estava na França falando alemão, eu fui atendido em alemão nos hotéis e eu participava daquele grupo, eu já me sentia literalmente um participante alemão. Já pensava? Justo, era no momento em que tu tá lá, que tu te dá por conta que tu tá pensando em alemão, falando em alemão, e tudo que tu vê em roda de ti em alemão é um momento que tu diz, eu estou aqui de verdade. Porque enquanto tu ainda fala português, pensa em português, falta alguma coisa. No momento em que tu pensar no alemão, ou na língua, no país que tu tiver, pelo menos é a minha concepção, se tu começar a pensar na língua, é porque realmente tu está conseguindo te centrar no lugar. Tu tem 2 filhas. Sim. Elas também, tu quer passar essa experiência para elas ou a saudade é tão grande que tu quer que elas fiquem próximo de ti? É uma questão de opção. Nós já conversamos sobre isso, eu e a minha filha mais velha, a gente já conversou. A Yasmin. Eu pessoalmente, eu sempre lembro de um fato, na frente da Universidade de Bonn, tem um gramado muito bonito e tal, e uma vez eu sentei lá, isso em 89, 90, e eu pensei para mim, eu talvez não tenha a chance de estudar aqui, mas sabe lá se um dia um filho meu não possa ter. E hoje em dia, com esses intercâmbios tão mais facilitados, eu ficaria feliz se fossem, porque é um conhecimento. E ela tem que idade hoje? Uma tem 12 e a outra tem 5. A Yasmin, que é mais velha de 12, pensa não? Ainda não. Ela está estudando aqui, ela é muito concentrada, dedicada, ela... Puxou a mãe, tá? Deve ser, né? Deve ser. E ela ainda está em fase de decisões, no caso. Mas nas viagens que a gente fez, ela sempre gostou muito, ela sempre aproveitou muito. E isso é o que me deixa feliz, em poder viajar com a minha família. Eu, se tivesse que viajar hoje sozinho, não viajaria. Eu só viajo se for com a minha família, senão não. É isso que fica, né? De todas as coisas é o que a gente vai quando ter. Fecho os olhos, ou quando olho as fotos e me lembro das viagens, eu me lembro da felicidade das minhas filhas. E isso é o que me deixa feliz. E provavelmente elas também, né? O que elas vão lembrar. Eu lembro que numa palestra, muito tempo atrás, o palestrante disse que os nossos filhos não vão lembrar dos presentes,
na grande maioria das vezes, e das prestações que dizem presentes. Mas dos momentos em que passamos juntos. A minha pequenininha... passar junto fora do Brasil. A Isabela que diz, eu já fui 2 vezes para a Alemanha, uma vez de avião e outra vez na barriga da mãe. Então, assim, ó, a lembrança que fica de uma viagem, o contato que se tem até hoje, o carinho que as pessoas se manifestam para a gente, principalmente para minhas filhas, é o que mais feliz me deixa. Tem amigos lá, né? Sim, sim, sim. Esses já vieram ao Brasil mais de uma vez? Inclusive, há 2, 3 anos atrás, tinham vindo gente, né? Depois veio de novo, tem o Christian e a Cone, depois veio a Helma e a Cone também. A gente sempre faz convite para eles também, quando viaja para lá, para que eles venham. E eles vêm e se hospedam na casa da gente. Porque quando a gente vai para lá também, por uma questão financeira, senão não seria viável, porque é muito custo uma viagem. Tu programa... 4 pessoas? Sempre são 4 pessoas. Tu programa antes, tu paga uma passagem, toda ela antecipada para conseguir ter. E lá a gente fica na casa de amigos. E esses amigos, quando vêm para cá, ficam na minha também. O que eles acham do Brasil? Futebol, samba, carnaval e Pelé, ao primeiro momento, né? Rio Grande do Sul, eles perguntam se é no meio de Rio de Janeiro e São Paulo, que é o que eles conhecem. Se aí entra. Se aí entra ali. Mas poucos têm uma imagem correta do Brasil, uma imagem... O que o Brasil espelha no exterior é o que é lamentável, essa corrupção, roubalheiros, problemas que lamentavelmente existem de verdade. E eles enxergam isso, né? E vê só o que é ruim, né? E parece que botam só o que é ruim. O Brasil tem tanta coisa boa, tanta coisa bonita, mas quando na mídia mostra de forma tão enfática tanto problema, tanta corrupção, tanto roubo, tanto problema político, é essa imagem que fica, né? É que nem o Rio de Janeiro, né? Quem não foi ainda vê e acha que todo mundo, a qualquer momento, vai ser assaltado lá, e não é só isso. Muita coisa é isso que acontece. Eles imaginam o futebol, o Regenwald, né? Assim, claro que as pessoas mais velhas já têm um conhecimento melhor, mas os mais novos perguntam para mim perguntavam se eu era descendente de índio, se eu morava na Amazônia. Mas de olho azul e branco. Assim. Índio diferente, né? Mas é porque as crianças imaginam lá, 90% do Brasil é a Amazônia e os outros 10% é um campo de futebol, né? Nós vamos ver mais algumas fotos e a gente pode continuar abordando. Essa aqui, por exemplo. Isso é uma cidade à margem do Rio Reno, que é aquela região que eu morava, o nome dela é Linz. É uma cidade lá ao fundo dessa foto aqui, é do Apalalai. São cidades que eram fechadas antigamente, com portões, eram cidades medievais fechadas. Eram praticamente assim, ó, com portões fechados, que eles um portão na frente, um portão atrás. Dentro de uma cidade. Dentro de uma cidade, ela era totalmente fechada. Esse é um portão remanescente da época. A cidade de Linz é uma cidade também de 1500 anos, mais ou menos. Então, é a margem do Rio Reno, né? Muita cultura, né? Ela transpira, a Europa toda transpira a cultura, mas a Alemanha é muito bom. É muito bom de ver. Essa aqui? Essas são minhas 2 filhas, nós estávamos indo na cidade de Bonn. A gente foi visitar a cidade de Bonn para conhecer o comércio, os pontos turísticos de Bonn, e ali é uma praça central, onde tudo acontece, né? Tem mais fotos, essa aqui. Isso é uma coisa que aqui se vê bastante, mas lá é muito comum os cafés abertos. As pessoas todas sentam, fazem um lanche no final do dia, com tranquilidade, ninguém é assaltado, pode deixar tua bolsa pendurada, não vai ter problema nenhum. Gente de inúmeros países que estão ali e todo mundo trata tudo com total respeito, né? A gente se sente seguro, isso é uma coisa que nos falta, tu sentar e poder tomar um café. Isso aqui é um evento. Isso foi no município de Neuwied, eu e a minha filha mais velha, nós fomos, foi um evento que foi realizado fora de época, que na época eles não conseguiram, e é muito bonito, porque eles têm, é quase que um carnaval. Não é o carnaval, mas é quase como se fosse um carnaval. Eles se fantasiam, fazem música, atiram balas, pirulitos, doces para as crianças e isso é muito acontece legal, quase em toda a Europa, né? Acontece na Áustria isso também, na Itália, são similares. São né? fatos culturais, né? Que um país vai absorvendo de outro. Né? Aqui aparece as fantasias. Né? Eles são fantasiados, as famílias todas se reúnem, as pessoas prestigiam, é muito bonito. Isso aqui é toda a família. A gente tava... tomando Coca-Cola. Esse é no Apalalai.
Palalá é onde é alto. O Apalalá, eu quando lembro na Alemanha, eu lembro muito do Apalalá. O Apalalá é um lugar alto, é um lugar que vem gente do mundo inteiro e que tu enxerga, se tu olhar para baixo, é um lugar bem alto. Lá tem o Rio Reno, lá são as hidrovias, lá são as ferrovias, as autobahn dos dois lados, os aviões por cima. A sensação que tu olha para aquilo e diz, isso é possível, né? Aqui no Brasil também. É possível em qualquer lugar do mundo, basta começar. E ter organização. Organização, honestidade e principalmente respeito, que isso é o que o alemão muito tem, né? Respeito ao próximo, respeito pelas pessoas, respeito pelo que se faz. Começando pelo pequeno morador, pela criança, por qualquer munícipe, indo até as empresas, indo principalmente até os políticos. O povo alemão é muito trabalhador, não? O brasileiro também é igual, só que a gente não vê o resultado, talvez, tanto quanto eles veem. Tu sabe que, por curiosidade, eu sempre ligo a questão nossa aqui, como de qualquer país, muito ao clima, na minha opinião. O clima frio, ele te faz trabalhar mais. O nosso clima quente, olha o Nordeste, um exemplo é o Nordeste, as pessoas já têm mais tranquilidade, a forma de trabalhar já é diferente aqui no Sul. Né? O calor, né? Quando tu tá num clima frio, que nem lá na Alemanha, tu pega um período bastante frio. Tu fica mais dentro de casa, tu lê mais, tu olha mais televisão, tu trabalha com mais afinco. Quando é quente, a pessoa toda suada, doida para terminar o dia de trabalho. Eu ligo muito a questão de trabalho à questão de clima. Isso, no meu ver, faz diferença. Não, e faz realmente. É diferente, né? Bom, Leandro, eu quero agradecer a tua presença aqui no programa Check-in, foi um programa fantástico. Feliz. E vamos marcar outras vezes, talvez tu possa vir e trazer junto a esposa, outra vez a Yasmin, né? Ou talvez um alemão, Sim. Que aí eu possa entrevistar ele em alemão também. Um dia a gente pode combinar, eu tenho um tio meu que voltou da Alemanha, que ele morou lá também e ele trabalhou. Ele está em fase de solicitação de aposentadoria agora. Mas vai conseguir se aposentar pela Alemanha? Pela Alemanha. Ele teve um período de contribuição lá, eu encaminhei os documentos agora para ele, a gente está fazendo junto. E ele hoje mora, morava aqui, foi para lá, casou, trabalhou, se separou e hoje mora aqui conosco. A aposentadoria é similar à nossa, não? 65 anos. 65 anos. 65 anos e nem um dia menos. Ele tentou já, a gente conversou em outros períodos e não tem chance. Tem que ter 65 anos para encaminhar. Antes disso, não tem jeito. E o salário que tu ganhava anteriormente? Proporcional ao que foi contribuído. No caso dele, é o período contribuído. Ao período. Leandro, muito obrigado. Agradeço. Esse é empresário de Cruzeiro do Sul, que morou na Alemanha, depois voltou mais 3 vezes com a filha, depois com toda a família, que esteve no programa Check-in de hoje. Na semana que vem, teremos mais um entrevistado. Será que foi viajando pelo Brasil ou pelo mundo? Até semana que vem.